Não se trata só do petróleo da Venezuela. O presidente Trump atrapalhou ao dizer fora do roteiro: vamos pegar o petróleo. Por que ele disse isso? Pegaram o Maduro? O que será dele? Vai dividir cela com o Didi? Acho que pegamos o petróleo dos dois. A quem o Maduro é leal? Muitos criticam o presidente Trump. Não me entenda mal, há motivos, mas essa questão não é um deles. Acho que isso irritou tanto o Trump e seus amigos que quiseram arrombar a porta com mais força. A ex-vice-presidente Harris foi ao Twitter e disse: como o Trump ousa prender Maduro? A maioria do petróleo venezuelano é exportada para a China. Possivelmente estamos em guerra com a China, já que Xi Jinping pediu que seu exército esteja pronto até 2027. O que vai acontecer a seguir com isso? Ryan Macbeth, obrigado por voltar ao programa, cara. Eu sei que sempre posso contar com você para vir aqui e conversar. Na verdade, agora que penso nisso, toda vez que você está no programa. Grandes eventos ou desastres mundiais sempre ocorrem, coincidência? Não acho. Quero saber o motivo. Sempre participo, mas fico de fora e não tenho meu programa. Sabe, seria ótimo se eu pudesse ter meu próprio programa pelo menos uma vez. Quero dizer... Eu ganho uma fotinho do meu rosto, uma pinturinha. Depois te envio a arte do programa, não se preocupe. Agora precisamos falar sobre a Venezuela. Vamos falar sobre a Venezuela. Quero aprofundar porque muitos pensam. Venezuela, Maduro, muito petróleo. As pessoas em Viena não sabem que a Venezuela basicamente fazia parte de uma federação que era essencialmente a Gran Colômbia antigamente, liderada por Bolívar. Eles pensam, podemos falar dessas coisas do século XIX. É uma história fascinante. São pessoas muito orgulhosas. Então, a Venezuela, quero dizer, foi lar de muitas inúmeras tribos indígenas até 1522, quando os colonizadores espanhóis reivindicaram a região, e Venezuela, na verdade, significa Pequena Veneza, porque os colonizadores espanhóis viram. Havia casas sobre palafitas na água, o que lembrou eles de Veneza na época. Então, no século XIX, todo esse movimento de independência ganhou força na América do Sul, e naquela época a Venezuela fazia parte de. Você está absolutamente certo. Gran Colômbia, liderada por Simão Bolívar, e a Gran Colômbia era tipo Colômbia, Panamá e Venezuela. E então a Venezuela se tornou uma república em 1830. Eu acredito que sim. O que você via principalmente durante o século XIX eram esses chefes caudilhos, acho que eles são chamados assim, que dominavam. Caudilhos, isso mesmo. Todos são críticos. Sabe de uma coisa? Eu falo árabe muito melhor. Só diga caudilhos, já basta. Caudilhos, cadilhos. Ok, estilo gringo, Yo Taco Bell. Ah, cara. Isso começou a mudar em 1914, quando o petróleo foi descoberto e a produção começou a decolar por volta de 1922, e o país se tornou uma democracia bastante rica e próspera na América Latina. Ok, e então a Guerra Fria mudou isso, o que aconteceu? Durante a Guerra Fria era estável. O que mudou foi um golpe em 1992. Então, Hugo Chávez, que na época era coronel do exército venezuelano, ele iniciou um golpe contra o governo e o golpe fracassou. Ele foi preso, solto 2 ou 3 anos depois e então se candidatou à presidência. Imagine isso nos Estados Unidos. Você é preso por tentar derrubar o governo e depois vira presidente. Hugo Chávez foi eleito presidente em 1998 e logo iniciou a reescrita da Constituição. Muita gente gostava dele porque prometeu redistribuir a riqueza do petróleo e desafiou os antigos governantes da elite. Ele iniciou a chamada Revolução Bolivariana, que combinava bem-estar social, controle estatal de indústrias-chave como o petróleo e retórica anti-establishment. E para muita gente isso trouxe benefícios concretos, até que um dia meio que deixou de trazer. Esse é um daqueles presidentes que se elege e depois fala: ah, não precisamos mais dessas eleições incômodas. Agora vocês têm o cara certo no comando. Não vamos fazer isso de novo até eu morrer. Bem, não de início, certo? Inicialmente Hitler também foi eleito, não foi? As pessoas gostavam dele e houve certos benefícios com programas sociais, mas basicamente é isso. Você já ouviu o termo doença holandesa? Sim, mas eu não sei o que significa. Beleza, então doença holandesa... Absolutamente certo. Então, doença holandesa é esse conceito. Quando você, de repente, descobre petróleo, ou, na verdade, qualquer tipo de mineral, certo?
Países que têm minerais como principal fonte de renda, ao receberem dinheiro repentino, costumam distribuí-lo rapidamente. Eles iniciam esses programas sociais, o que é ótimo, até que o preço dessa commodity, de repente, desaba. E foi mais ou menos isso que vimos em 2010, quando havia todos esses programas sociais. A economia colapsou de repente devido à queda do petróleo, falta de investimentos e aumento da corrupção. Isso causou hiperinflação, falta de medicamentos, mais crimes e migração em massa. Isso só foi agravado por Maduro quando ele finalmente assumiu o poder. Mas aposto que você vai me pedir para chegar a esse ponto. Sim, boa observação. Acho que muita gente deve estar pensando, ok, mas eu trabalho em Michigan, Ohio ou Nebraska. Por que eu deveria me importar com a Venezuela agora? A resposta curta é petróleo, que muitos entendem assim. Ah, e a Venezuela tem petróleo, mas na verdade a Venezuela é uma região muito estratégica para os Estados Unidos. Isso porque estamos olhando para um horizonte de tempo de 2027 ou 2028. É provável que a China invada Taiwan em 2027 ou 2028, o que pode nos levar à guerra com a China. Xi Jinping pediu que seu exército esteja pronto até 2027. Minha estimativa é que será em maio, março ou outubro de 2028. Porque é nesses períodos que existem duas janelas em que o estado do mar está calmo o suficiente para permitir uma invasão. É também um ciclo de eleição presidencial quando os Estados Unidos da América podem ficar muito indecisos. Mas se a Venezuela, que tem se inclinado para a China, Rússia e Irã, se a Venezuela tiver muitas armas chinesas, vira um ponto estratégico, pois pode usá-las contra navios que passam pelo Canal do Panamá. Se quisermos mover navios do Atlântico ao Pacífico, usaremos o Canal do Panamá. A Venezuela poderia lançar mísseis antinávio chineses contra esses navios e receber navios porta-contêineres chineses. Existem navios porta-contêineres chineses que se abrem, as tampas se abrem, e há mísseis dentro desses contêineres. Uau! Então é como se eles pudessem virar os Houthis do Canal do Panamá. Com certeza, essa é uma ótima forma de dizer. Eles poderiam virar os Houthis do Canal do Panamá. Grande parte do nosso refino de petróleo ocorre na costa do Golfo. Não sei se é Golfo do México ou da América, então chamo de Costa do Golfo. Galveston, Nova Orleans, Houston. Se você estiver perto com mísseis de cruzeiro e ataques precisos de longo alcance, poderia atingir refinarias de petróleo na América. Por isso falei que é sobre petróleo, mas não só o da Venezuela, é sobre o nosso. Temos muitas refinarias na costa do Golfo vulneráveis a mísseis intermediários de cruzeiro ou drones de longo alcance vindos da Venezuela, inclusive de navios operando a partir de lá. Certo? Então não podemos simplesmente deixar. Isso é coisa de crise dos mísseis de Cuba, certo? Você não pode simplesmente ter armas, bases militares, recursos no nosso próprio quintal. Você está certo, é pensamento de longo prazo. Muitos criticam o presidente Trump porque, claro, há motivos para críticas. Mas essa decisão dele, na verdade, não é uma dessas coisas. Ele disse no discurso: vamos pegar e garantir a segurança do petróleo. Mas antes de dizer isso, ele disse: precisamos ter bons vizinhos. E essa é a parte que você precisa lembrar. Precisamos ter bons vizinhos. Porque queremos que a América do Sul seja basicamente um lago americano, assim como o Caribe já é. Queremos eliminar a influência chinesa, russa e iraniana dali para não deixar nossa porta dos fundos aberta. Quando a guerra em Taiwan ocorrer... Entendi. Então a Venezuela envolve migração energética e possivelmente outros crimes transnacionais, dependendo da questão das drogas. E competição entre grandes potências, basicamente tudo em uma caixa só. Sim, você está certo, a questão de drogas. Por muito tempo, a Venezuela permitiu que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, organização terrorista colombiana, agissem livremente no país. Acho que em 2001, 2021 e 2022 houve confrontos na fronteira porque as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia queriam controlar essa rota de drogas. Acho que não pagaram o comandante venezuelano local, houve confrontos e o exército da Venezuela foi derrotado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
Uau, isso não funcionou para a Venezuela, mas é um dos problemas enfrentados. Quando um exército é chamado de guarda palaciana ou exército de segurança interna, não é ofensivo. Por isso, muitos me pedem para não fazer vídeo sobre a Venezuela, talvez invadindo a Guiana. Isso foi há 2 anos, quando o tema surgiu. E eu fico tipo, não tem a menor chance de eles invadirem a Guiana, porque eles não têm calorias suficientes para marchar fisicamente por toda aquela selva e realmente ocupar a Guiana. Nem eles têm a base logística ou qualquer experiência de combate de verdade para realizar uma operação desse tipo. Certo? O trabalho deles é só manter Maduro no poder, para isso são treinados. Você está absolutamente certo. Eu costumo dizer que existem 4 tipos de exércitos no mundo. Existem exércitos expedicionários, dos quais realmente só existem 4,5. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e, em menor grau, China. Eles são o meio e existem exércitos defensivos. A maioria dos exércitos da Europa são defensivos. Depois você tem exércitos de segurança interna. A maior parte do exército da América do Sul é de segurança interna. E eles lutam principalmente contra rebeldes. Você tem os exércitos de guarda do palácio, comuns entre militares do Oriente Médio. Eles garantem que o líder fique no poder, sendo na Venezuela uma mistura de exército de segurança interna e guarda do palácio. Entendi. A China importa muito petróleo da Venezuela? Já ouvi algo sobre isso. Só uns 4, digo. Não é muito nem pouco. Se desligarmos isso, teremos vantagem nas negociações comerciais com a China, podendo retomar o fornecimento de petróleo quando quisermos. Eles têm que ir ao mercado aberto e encontrar isso. 4, eles não vão conseguir isso da Rússia. Ela já extrai o máximo de petróleo possível porque precisa de moeda forte e está no limite. Cada vez mais torres de perfuração deles quebram diariamente. 4% do petróleo chinês vem da Venezuela, mas quanto do petróleo venezuelano vai para a China? Essa é a questão. Acredito que seja algo entre 80 e 90. A maior parte do petróleo venezuelano vai para a China, de onde vem a maior parte do dinheiro deles. Porém, para a China, perder esse petróleo não seria uma crise existencial. Não é o ideal, certo? Tipo, ter que procurar 4 de qualquer coisa, entende? Se você já opera 100% da capacidade em combustível, fábricas e energia, não é bom eu ter que buscar esses 4. O que você vai desligar até achar isso? Isso vai encarecer tudo no mercado aberto. No curto prazo, pode haver leves aumentos de preço, mas no longo prazo, isso tende a se estabilizar. E Cuba? Acho que tinha um acordo forte com a Venezuela, já que poucos vizinhos veem Cuba com tantos problemas. Sabe, a Venezuela exportava a maior parte do petróleo de Cuba, cerca de 90% do petróleo de Cuba. Agora eles enfrentam quedas de energia e só têm eletricidade por algumas horas diárias. Fechar essa torneira para Cuba é um grande problema para Cuba. Eles têm poucas opções de petróleo e não possuem moeda forte. Uma das razões pelas quais os charutos cubanos são tão horríveis é que eles estão colocando qualquer coisa, tudo o que conseguem fabricar em termos de charuto, qualquer porcaria que conseguem fabricar. Eles jogam isso fora porque precisam da moeda forte, já que é um dos poucos produtos que conseguem vender ao mundo. Entendi, lembro que charutos cubanos eram incríveis. Em certo momento, Veja, outra coisa curiosa surge quando você observa o comunismo. Você conhece charutos americanos e eu entendo um pouco de charutos. Tenho um umidor atrás de mim com charutos americanos, especificamente da General Cigar Company. Charutos são produzidos em Miami, República Dominicana, Honduras e Nicarágua. Alguns passam por teste de puxada em máquina. Eles garantem que você possa puxar o charuto antes do envio. Uma máquina faz isso antes de fecharem e colocarem na caixa. depois do programa, falo sobre isso. Talvez eu precise de uma dessas para meu amigo ou por outros motivos. Então, o que é fascinante é que quando você escolhe não inovar e investir, ao focar só em obter moeda forte na sua empresa, você acaba ficando para trás. Por isso, charutos dominicanos, hondurenhos e nicaragüenses hoje superam os de Cuba, mesmo esta tendo alguns dos melhores solos para cultivo.
O que muitos não entendem sobre a Venezuela? As pessoas veem petróleo e socialismo ou comunismo em manchetes. Eles se confundem e ficam perdidos. Muitos no Reddit dizem: ah, os Estados Unidos odiavam porque distribuíam toda a riqueza do petróleo ao povo. Da última vez que vi, pessoas morriam de fome na Venezuela. Então, para onde vai o dinheiro do petróleo? De novo? Basicamente está indo para os bolsos do regime. Agora. A Venezuela, na verdade, é um dos maiores produtores de Bitcoin, acredite se quiser, e isso porque o governo subsidia a eletricidade, então é muito, muito barato minerar Bitcoin dentro da Venezuela. Mas por um tempo, quero dizer que foi nos anos 2010, havia pessoas, nunca foi o tipo de fome que você poderia ver na Etiópia. Algumas pessoas preferiam ficar deitadas o dia todo para não gastar calorias, pois era muito difícil encontrar comida. A situação de segurança lá é bastante sombria. As pessoas realmente não têm direito de se reunir. Existem essas unidades, provavelmente vou pronunciar errado, em espanhol, coletivos que são basicamente gangues de motoqueiros. Essas são gangues de motoqueiros armados que são patrocinadas pelo governo Maduro. E esses coletivos andam por aí intimidando as pessoas para que elas não protestem, ou, se houver uma votação, podem intimidar as pessoas para não votarem na oposição. A situação lá está muito ruim. Temos ouvintes lá e eles me disseram que os coletivos simplesmente atiram em você. Por exemplo, se você estiver na rua com uma bandeira da Venezuela e acharem que está comemorando o sequestro do Maduro, eles vão atirar em você e seus amigos sem perguntar nada, como se não se importassem. Perguntei o que essas pessoas faziam e ele respondeu: são criminosos de gangues que vendem drogas ou traficam pessoas. Eles também recebem dinheiro da polícia ou do governo sem responsabilidade. Alguns fazem isso só pelo prazer do jogo, se você for psicopata o bastante. Sai por aí matando adolescentes de quem você não gosta, por que não, né? Quero dizer... É dinheiro fácil, quero dizer, eu sei. Quando as pessoas estavam saindo da Venezuela, viajando pela Colômbia, Maduro mandou todos esses coletivos para a fronteira só para roubar deles enquanto cruzavam a fronteira, certo? Só tirar deles. E Cuba fez a mesma coisa. Quando as pessoas saíam de Cuba, sabe, as pessoas faziam as malas, arrumavam suas bagagens e os cubanos simplesmente pegavam as malas de todo mundo. Quando eles iam embora, né? O governo cubano agia assim quando as pessoas fugiam do país. Por isso, né, os coletivos são uma notícia ruim. Então, a Venezuela entrou em colapso. Isso é multifatorial, certo? Isso é corrupção até o pescoço. Não há instituições sólidas, não deveria dizer nenhuma, mas há poucas instituições sólidas. Não há tribunais fiscalizando o governo ou algo assim. Na verdade, acho que durante a eleição que foi roubada, ele basicamente tirou qualquer juiz que dissesse: ei, sabe, isso pode não estar certo. Era tipo: bom, sabemos que você está demitido, certo? As sanções, má administração, fuga de cérebros e imigração em massa. Maduro só continuava no poder porque usava a força. Quem tentasse comentar sobre isso era alvo, o que considero absurdo. Não sei se você tem os números da imigração à mão, mas o país tem cerca de 30 milhões de pessoas, ou tinha, e cerca de 8 milhões de pessoas, ou desculpe, o país tem cerca de 30 milhões de pessoas. Antes disso, cerca de 8 milhões partiram, ou seja, 24% da população desde o fim dos anos 90. É uma loucura, e muitas dessas pessoas tentavam ir para outro lugar e enviar dinheiro para casa. Acredito que Maduro viu isso como uma válvula de escape. Deixa as pessoas irem e mandarem dinheiro para casa. E isso me torna ainda menos responsável por garantir que meu povo esteja sendo bem tratado. Ou eles têm toda a educação, poder e necessidades. Certo? Tipo, se a situação ficar ruim o suficiente, seu sobrinho vai embora, vai arrumar um emprego no Texas e vai te mandar todo o dinheiro dele. O que eu me importo? Se ele está passando fome agora, isso é bom pra você. Isso é uma coisa boa. Isso o incentiva a ir embora, certo? É quase como um motor econômico ligado. E olha, eu não quero me alongar muito sobre Hugo Chávez, mas esse cara era coronel do exército, de verdade. Ele era super carismático. Quero dizer, você sabe desse programa de televisão que ele tinha? Era quase todo dia por horas, acho que... Na verdade, não sei. Você deveria me contar sobre isso, porque aparentemente você sabe. Trabalho com armas, então isso soa louco.
Tenho quase certeza de que falei errado, mas acho que era toda semana, acho que todo sábado. Ele tinha um programa de televisão que às vezes literalmente durava umas 5 horas. E ele conversava com as pessoas, cantava músicas, dançava e falava sobre qualquer coisa, sabe? Ele simplesmente se apresentava e entretinha as pessoas. Esse é o presidente do país, certo? Esse é Chaves ou Maduro? Esse é Chaves. Isso é fascinante. Deixe-me pesquisar isso. Programa de televisão do Hugo Chaves, Hugo Chaves. Sim, alô presidente. Então, tipo, alô presidente de 1999 a 2012. E sim, ele fez isso. Espera aí, aqui está a Wikipédia. Programa de entrevistas sem roteiro, apresentado por Hugo Chaves, ex-presidente da Venezuela, transmitido aos domingos a partir das 11h nos canais estatais de televisão e rádio. O programa promovia princípios socialistas chavistas a apoiadores na Venezuela e fora até o meio ou final da tarde. Muitas edições eram gravadas ao ar livre diante de grandes plateias, destacando uma fazenda local, fábrica, escola, hospital, conjunto habitacional ou outro investimento público. Chaves normalmente aparecia na televisão várias vezes por semana, mas essa era a oportunidade dele de alcançar a maioria das famílias em seu dia de folga. O programa é criticado pela falta de seriedade, baixa produção, anúncios improvisados, contribuições aleatórias da plateia, informalidade e até tédio. Isso é fascinante, disse ele. Então, ele morreu em 2002, acredito que não, em 2012. O motivo pelo qual o programa não está mais no ar é porque ele morreu. A única coisa que tirou o programa do ar foi que ele morreu. Então, Tem mais. Essa é uma entrada longa na Wikipédia. E lembro de ter assistido parte por curiosidade há muito tempo. É meio bobo. É ridículo, ainda mais por ser o presidente do país, nem sei por que mencionei isso. Esse cara era um líder militar carismático e também um palhaço, o que o tornava carismático. Até matar sua família por discordar dele. Franklin Delano Roosevelt fazia conversas ao pé da lareira. Não sei quanto duravam, mas acho que não tinham 5 horas nem envolviam dança. Chaves reescreveu a Constituição em 99. Desculpe, acabei te interrompendo e mudamos de assunto. Ele está concedendo poderes ou autoridade para emitir leis por decreto e acho que já fez várias dessas. Ele fez tipo uma rodada em 2000 ou algo assim e fez tipo 50 leis por decreto. Basicamente ele disse, não preciso mais desse negócio de Assembleia Nacional, vou fazer as leis eu mesmo. Eles ainda têm a Assembleia Nacional, mas ele possui mais poderes para emitir decretos. Entre 2000 e 2001 foram 49 leis decretadas. E então, em 2004, 2005, ele começou a lotar a Suprema Corte com apoiadores, o que permitiu que ele nomeasse juízes que seriam mais favoráveis a Chaves. Então, sim, depois acho que em 2008, Chaves também começou a impor novas restrições ao porte de armas. Houve um assassinato, acredito, 2 anos antes, uma tentativa de assassinato. Ele temia civis armados, pois não queria ser derrubado, por isso implementou medidas. Quero dizer que em 2008 eles iniciaram o registro de armas e criaram uma lista principal. Em 2012, a posse de armas de fogo por civis foi proibida, marcando o início do fim de qualquer chance de revolta civil em massa. É sobre isso que defensores da Segunda Emenda nos Estados Unidos da América falam. É assim que regimes autoritários começam tirando as armas da população. Quero dizer, esse foi o manual em Cuba, sabe, Arma Pecuá, certo? Arma Pecuá, estou falando certo? Era isso, supostamente. Um tenente perguntou ao Castro, vamos poder ficar com nossas armas de fogo? Castro respondeu, arma pecuás, armas, para quê? Isso soa como... Você misturou francês com espanhol, entendi? Fiquei pensando, o que é isso? Acho que é arma por quê, mas tudo bem. Desculpa, Yokiro comentou, você é quem fala espanhol. Pelo menos era espanhol, tudo bem. Mas como o Maduro entrou, o Chaves morreu, mas como? Maduro era motorista de ônibus. Sim, sei que isso vem do socialismo. Vou escolher um trabalhador porque eles entendem das coisas, mas prefiro alguém que administre um escritório, não só um motorista de ônibus. Nada contra motoristas de ônibus, mas costumam ter pouca experiência política. Então, um pouco quero dizer, você está no caminho certo aqui. Maduro começou como motorista de ônibus e depois virou representante sindical, similar a um delegado de fábrica.
Ele virou líder do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e depois foi eleito para o Congresso. Ok, justo, então está certo. Ele entendia de trabalho e organização e Chávez gostava dele. O pai de Maduro também era organizador sindical socialista, então havia sinergias. E Chávez acabou se tornando vice-presidente, e ele, ou Maduro, se tornou vice-presidente, e ele assumiu o cargo de presidente quando Chávez morreu. Afinal, a quem Maduro é leal? Ele não é leal ao povo da Venezuela, pois não oferece a eles a maioria dos benefícios. Ele é ideológico? Realmente acredita no socialismo? Ou é do tipo que vira líder e só pensa em ficar bilionário sem se importar com os outros? Boa pergunta. Não posso ver o que há no coração desse homem. Se você defende crenças socialistas e iniciou como organizador sindical, provavelmente acredita nos princípios socialistas. Tenho certeza de que isso ainda existe, mas acho que ele esqueceu de distribuir a riqueza ao povo e acabou enriquecendo a si mesmo, aliados e alguns militares. Você tem que fazer isso e as forças de segurança. Uma das coisas que você precisa entender é que, em qualquer tipo de Estado autoritário, você basicamente precisa satisfazer três facções. É preciso agradar a elite dominante, militares, polícia e serviços de inteligência, porque qualquer uma dessas três organizações pode te derrubar. Tenho certeza de que ele realmente acreditava no socialismo. Em algum momento, ao ver todo aquele dinheiro do petróleo, você sabe que há bilhões de dólares prontos para serem pegos. Eu certamente consigo ver como isso pode empurrar as crenças de alguém mais para o capitalismo, ou pelo menos para a cleptocracia. Sim. Eu gostaria de saber sobre a vida cotidiana dos venezuelanos sob Chávez e Maduro. Quando criança, meu melhor amigo era venezuelano. Isso foi nos anos 80 e início dos 90. O pai dele era rico e ele dizia que lá em casa tudo era normal. A mãe dele já tinha ido à Venezuela nos anos 80, apesar de não ser venezuelana. Ela dizia que era agradável, moderna, limpa e tudo funcionava bem. Era um lugar rico e comum, sem pessoas passando fome ou incêndios nas ruas. O aumento da desigualdade ocorreu em algum momento. Sim, com certeza. Acho que a desigualdade começou aos poucos. Havia diferença entre quem estava conectado e quem não estava, certo? E uma grande parte disso foi a hiperinflação. Então a hiperinflação começou tipo em 2016 e essa hiperinflação foi acima de 800. E você pode imaginar se algo assim acontecesse. Se você acha que algo custará mais amanhã, provavelmente comprará hoje. Isso causa escassez. Lembra na Covid, quando faltava papel higiênico nas prateleiras? Por que as pessoas compravam tanto papel higiênico? Ah, tem papel higiênico ali. Melhor comprar agora, pode faltar na próxima vez, ainda mais com essa hiperinflação. Se você conhece alguém no poder, como um policial ou alguém que pode liberar uma permissão, como carteira de motorista, a corrupção não se resume a alguém roubou dinheiro. Muita corrupção nos Estados Unidos é desse tipo, de alguém roubou dinheiro. É aquele esquema de pagar para participar, sabe? Ou então vou roubar dinheiro dessa organização. A corrupção na Venezuela era mais do tipo: o sistema não vai funcionar a menos que você me dê uma propina. Certo, certo. E eu acho que, de certa forma, muito disso é intencional, porque o Irã é um caso parecido. Conheço uma iraniana tentando obter passaporte há anos. Porque ela possui um imóvel no Irã e só pode vendê-lo se conseguir um passaporte, viajar até lá e concluir a transação. Mas para isso ela precisa da certidão de nascimento que deve ser solicitada antes de ir ao consulado. E eu acho que muita dessa enrolação, essa burocracia faz duas coisas. A primeira é que ela coloca no governo pessoas que vão apoiar o governo, certo? Porque pelo menos é um emprego. E a segunda coisa é que esse emprego se torna uma excelente oportunidade para a corrupção. Ah, você quer sua certidão de nascimento? Bem, você tem que me pagar. Eu posso agilizar isso se você me pagar. Havia uma história que adoro sobre um dono de fábrica e esse cara. Ele não achava papel higiênico e seu contrato sindical exigia fornecê-lo em todos os banheiros aos funcionários. Agora ele corre pela cidade atrás de papel higiênico em vez de cuidar do negócio
pois se violar o contrato com o sindicato, o governo pode tomar sua empresa. Meu Deus. E se você tem alguém correndo por aí, sempre fazendo tarefas inúteis o tempo todo só para satisfazer esses pequenos estados burocráticos? Então isso torna muito mais difícil protestar ou lutar contra o governo, certo? Tipo, eu não posso protestar contra o governo. Eu tenho que ficar, caramba, esperando na fila por comida. Eu não posso protestar contra o governo. Preciso renovar a carteira de motorista e leva 2 dias. Poxa, acredito que muito disso é intencional. A vida na Venezuela resume-se a lidar com essa situação. E lidar com funcionários do governo que exigem pagamento extra para cumprir seu trabalho. Beleza, Venezuela, cara. Eles têm 300 bilhões de barris de petróleo ou algo assim. Como é que tem reservas enormes de petróleo? Como isso agrava os problemas? Muitos acham que, com tanto dinheiro, esse lugar deveria ser um paraíso. Mas o problema é que todos esses países do petróleo, exceto a Noruega, é uma maldição. Basicamente, Sim, países que dependem de extrair minerais geralmente se tornam corruptos, pois não há incentivo para prestar contas aos contribuintes. Você e eu, nós pagamos dinheiro para o governo federal ou, em alguns casos, para o governo estadual. E geralmente, se o governo não usa esse dinheiro como queremos, tiramos eles do poder, certo? Reclamo muito por me sentir muito taxado. 6. Moro em Maryland e posso renovar minha carteira de motorista online sem precisar ir ao Detran. Na verdade, acesso muitos serviços dessa forma, mas sem incentivo para prestar contas ao contribuinte. Empreiteiros estrangeiros fornecem grande parte da expertise em extração mineral, então basta fornecer mão de obra, geralmente não qualificada ou semi-qualificada. Então você não necessariamente precisa garantir que seu povo seja educado. Eles não necessariamente precisam ter hospitais além, talvez, de hospitais de maternidade, certo? Porque você ainda precisa manter essa taxa de natalidade alta para continuar produzindo, para continuar criando esses trabalhadores semi-qualificados ou pouco qualificados. Você precisa dessas pessoas e de um grupo seleto de elite como médicos, advogados e tecnocratas que fazem o país funcionar. Mas não é preciso exatamente uma grande classe média instruída. Essas são as pessoas que podem protestar ou se irritar se algo der errado. Então, a receita mineral é basicamente o prêmio que faz a corrupção meio que valer a pena. certo? E eu já fiz programas sobre isso. Lembro de ter conversado com... cara, o nome dele é Alistair. Ele escreveu o Manual do Ditador. E uma das perguntas, lembra desse cara? Sim, já citei coisas de lá, como quando mencionei as 3 pessoas que você precisa satisfazer. Manual extraordinário. Por quê? Então, eu aprofundei sobre por que regimes extrativistas de petróleo e minerais geralmente são autoritários. Lugares ruins onde pessoas são baleadas na rua. Esse é o padrão, salvo exceções raras. Como a Noruega, uma das sociedades mais progressistas do mundo. Vocês têm petróleo, doença holandesa e preços altos, tempos bons. Todo mundo ganha um programa do governo para não ter problema com o governo. Mas aí a festa acaba, porque, bem, era o jogo da música. Vou acabar misturando essas metáforas, mas a música para. A brincadeira das cadeiras musicais vai por água abaixo porque o preço do petróleo cai. E aí não só você deixa de ter educação gratuita, como também não tem comida. Como não há economia diversificada, surgem grandes problemas. Outro problema é que muitas empresas têm dificuldade de competir com o petróleo ou a extração mineral, certo? Se tem uma fábrica e pago $10 por hora, mas os campos de petróleo pagam 12 por hora, onde você vai querer trabalhar agora? Algumas pessoas escolhem trabalhar na fábrica de peças por ser um serviço aparentemente mais fácil, mas a empresa precisará aumentar os salários em algum momento. Assim, as pessoas... Sim, esse é o problema atual da Rússia. Eu tenho amigos lá e basicamente todo mundo trabalha em uma empresa de defesa. Tipo, todo mundo. Quer dizer, sim, ainda existem professores. Empresas de defesa competem com o exército, que aumenta salários ou bônus, forçando-as a também elevar seus bônus. Por isso há 20% de inflação na Rússia.
Sim, não falo só das empresas de defesa, mas também das indústrias relacionadas. Eu diria que sim, tipo, todo mundo está fazendo alguma coisa porque é onde está todo o dinheiro, tipo, todo o dinheiro mesmo, ok. Eles produzem pouco petróleo, apesar de terem a primeira ou segunda maior reserva. Fiquei chocado com isso. Eles possuem as maiores reservas de petróleo. Mas produzem menos de 1 milhão de barris por dia. O que não faz sentido pra mim até você ler que eles provavelmente têm tudo, quero dizer, aqueles poços de petróleo estão enferrujados, né? Eles não são limpos desde Chaves, que foi em 1997, né? Bem, eles não tiveram muito reinvestimento, né? Porque se você está tentando roubar o máximo que puder antes de se aposentar, vou usar a analogia dos Duques de Hazzard. Já assistiu ao programa? Sim, Roscoe P. Coltrane, o xerife, era na verdade bem honesto. Depois, uma emissão de títulos fracassou. Isso pagaria sua aposentadoria. Ele tinha 3 anos até se aposentar para conseguir todo o dinheiro que pudesse roubar. E então, com algo assim, quando você é um ditador, o relógio na parede está correndo, certo? Você vai morrer ou ser deposto. Então precisa roubar o máximo de dinheiro antes que o tempo acabe. Então, por que reinvestir em consertar plataformas, comprar novos equipamentos ou buscar campos se você pode simplesmente pegar esse dinheiro? Porque uma de duas coisas vai acontecer, certo? Ou você será deposto e morto, morrerá dormindo, ou pode apenas ser deposto e conseguir ir para a Rússia jogar Fortnite com Assad para sempre. Putin está colecionando ditadores, igual minha avó colecionava bonecas matrioshka, aquelas russas que se encaixam. Eu estava pensando, cara, Maduro, ele foi sequestrado, mas provavelmente estava há poucos minutos. Se ele tivesse chegado ao seu quarto seguro ou algo assim, e o exército começasse a se aproximar, as forças especiais teriam que ir embora sem ele. Parece que consigo imaginar o Putin gritando: Assad, arrume seu quarto, o Maduro pode aparecer e vai dormir com você. Mas limpa seu quarto, porque o Khomeini pode aparecer e ele não vai dormir comigo, né? É assim se você comanda um estado autoritário. Neste momento, alguém no palácio do Putin está limpando, arrumando os lençóis e preparando sua roupa de cama do Star Wars para você. Eles já estão prontos para sua chegada. Sim, quero dizer, você está absolutamente certo. O que me surpreende é que Maduro não aproveitou a saída. Havia uma teoria de que isso talvez fosse algo que fazíamos no Iraque, onde nós, na verdade, alguém ia se entregar, alguém ia informar sobre uma organização terrorista dentro do Iraque. Em vez de irem à nossa base Ford, dizíamos para não se preocuparem, pois iríamos até eles. E então, numa noite, arrombamos a porta deles e os pegamos, colocamos um saco na cabeça deles. Eles sabem que é tudo encenação, mas os vizinhos não sabem, certo? E essa foi a única coisa que as pessoas disseram. Ah, talvez Maduro tenha realmente se entregado voluntariamente. E eles tiveram que fazer isso de uma certa maneira. Eu não acredito que seja esse o caso. Não. Se fosse desse jeito, eles teriam agido. O avião dele decolou e a Força Aérea o escoltou até a Flórida. Com quase nenhum gasto ou destaque, como se fossem águas internacionais. Meu Deus, eles não enviariam forças especiais para Caracas após destruir as defesas aéreas. Fazer algo tão arriscado para tirar ele e a esposa de lá, sem chance. Eu não acredito nisso. Você está absolutamente certo. Eles realmente ofereceram a ele uma saída, acho que foi para a Turquia, e ele basicamente disse, sabe, vá catar coquinho, isso não vai acontecer. E então ele foi para a televisão e começou a zombar, dançar e rir disso. Acho que isso irritou tanto o Trump e seus amigos que eles quiseram arrombar a porta com mais força. Bem, você sabe, eu disse que isso ia acontecer, sabe quando? Acho que foi, alguns dias antes dos acontecimentos. Eu até fiz um cartão de bingo do Ryan Macbeth 2026. Eu vi isso. Sim, coloquei a Venezuela como espaço livre no bingo porque o Maduro já era. Não faremos isso. O presidente não pode levar um porta-aviões ao Caribe e posicionar todos aqueles navios. Temos cerca de 20 navios da Marinha e embarcações da Guarda Costeira lá. Sem demonstrar fraqueza frente à Rússia e China, caso o presidente Axel Maduro tomasse partido, eu sabia que era só uma questão de tempo.
Acho que a gente conversou nas férias e você disse, foi isso mesmo. Foi isso. Ou então a gente conversou nas férias. Mas eu conversei com outro cara que disse, e isso é meio engraçado, olhando agora sem aspas engraçado, ele disse, isso não vai acontecer antes de janeiro. Eu não consigo lembrar. Porque o Congresso não está em sessão, precisa de aprovação do Congresso para fazer qualquer coisa desse tipo. E então, bem, não foi isso que aconteceu, foi? Nosso presidente não age assim. Já falei bem e mal do presidente, concordando e discordando de várias políticas. Provavelmente deveríamos ter conseguido uma autorização geral para uso da força militar naquela região. Mas, infelizmente, não sou advogado, congressista ou da Suprema Corte, então não posso afirmar sobre esse ato. Você é o advogado. Eu sou o único dessas coisas e posso te dizer que isso definitivamente não era legal. Mas não importa, porque ninguém está fazendo cumprir nada. Esse é o maior problema. Acho que é isso, né? Quer dizer, existe o que é legal ou ilegal, e existe o que você realmente pode provar, ou pelo que você pode ser punido, né? Excesso de velocidade é ilegal, mas posso correr se não for pego. Isso mesmo, isso mesmo. Quero falar sobre os militares venezuelanos, porque uma das coisas que eu achei meio, de novo, não engraçado, mas tipo, caramba, isso aconteceu, foi. Essa operação é enorme. 40 pessoas foram mortas de alguma forma, 32 delas eram cubanas, de acordo com Cuba. Então quero ouvir sobre isso, mas também eu não sei. Precisamos repintar um helicóptero por causa de um buraco de bala, mas o resto estava perfeito. Realmente mandamos bem nessa missão. Os militares venezuelanos são competentes de alguma forma? Claramente não tem chance contra soldados americanos, fuzileiros navais ou forças especiais. Eles só fazem segurança interna, mas controlar o espaço aéreo não é isso? Eles têm tudo isso, como funciona? Unidades de defesa aérea chinesas ou russas? Quero dizer, olha, vocês talvez queiram ligar esses equipamentos, pessoal. Quero dizer, guerra é difícil, né? Isso aí, guerra é difícil. Então, começando pelas defesas aéreas, uma das unidades de defesa aérea que eles têm é o S-300 russo, é um sistema mais antigo, não é o melhor sistema. A Ucrânia ainda usa esse sistema, a Rússia ainda usa esse sistema. Mas nós temos maneiras de não só bloquear esse sistema com aeronaves de contramedidas eletrônicas como o Growler, o EF-18 Growler, que pode bloquear esses sistemas de forma eficaz. Assim, eles não conseguem travar nos aviões ou, se conseguirem, quando disparam, o míssil vai para outro lugar. Temos também o supressão de defesas aéreas inimigas, supressão de defesas aéreas inimigas. Ao detectar a emissão do radar inimigo, lançamos um míssil em sua direção. Esse míssil é chamado de míssil anti-radiação High Speed Anti-Radiation Missile. Esse míssil persegue o sinal do radar, então ele se guia até a própria antena de radar que está emitindo ondas de rádio para rastrear um jato. Agora eles têm duas opções: desligar o equipamento e tentar se mover. Se fizerem isso, o míssil memoriza a posição e vai até lá mesmo assim. Eles podem desligar o equipamento ou mantê-lo ligado para tentar derrubar o míssil ou abater alguns jatos. Então é isso que faz trabalho antiaéreo. É uma arte, não necessariamente uma ciência, porque você pode ter diferentes unidades. Piscar, onde eles ligam o radar e depois desligam bem rápido, e outra unidade liga o radar e desliga bem rápido também. Mas quando você está em massa, quando está enfrentando forças em massa, mais de 150 aeronaves, muitas provavelmente de supressão de defesa aérea inimiga. Você realmente tem 18, acho que eles tinham 18 lançadores de mísseis superfície ar, então 18 desses. Lidar com todos esses Growlers, lidar com todas essas aeronaves de supressão de defesa aérea inimiga, isso vai ser um grande problema. Certo? Então eles estavam preparados para isso. Eles estavam preparados para uma invasão de Curaçao, Turks e Caicos, não uma invasão dos Estados Unidos. Isso pode te dar falsa sensação de segurança, mas não impede que eles tenham sorte. Durante a guerra na Sérvia, se olhar atrás de mim, verá uma bandeira sérvia e uma minha ali. Atrás de mim há uma bandeira sérvia e abaixo dela um patch de unidade militar sérvia. Esses sérvios me enviaram isso e um modelo de caça furtivo. Os sérvios derrubaram um F-117 Nighthawk americano com um sistema antiaéreo Buck. E o cara
O cara que estava fazendo a defesa aérea, ele era simplesmente muito bom. E ele conseguiu esperar até que o caça stealth abrisse seus compartimentos de bombas, e quando isso aconteceu, as características stealth desapareceram e ele conseguiu atirar. Durante esse tempo, foi preciso muita paciência. A unidade do exército do meu amigo capturou o piloto, que era Scott. O piloto foi capturado? Acho que o piloto do caça stealth não foi. Achei que sim. Uma unidade do exército de um amigo sérvio capturou um piloto dos Estados Unidos da América. Não me recordo desse caso específico com o piloto do stealth, mas lembro do Scott O'Grady, do esquadrão Triple Nickel, vindo da Itália. Ele foi abatido em um F-16 e passou, acho que, 8 dias em solo. Comendo formigas, essa era a grande história dele. Ele comia formigas para sobreviver e evitava as patrulhas sérvias que o procuravam. Era o tenente-coronel Dale Zelko, em 1999, com o FF-117 Nighthawk. Ok, então ele estava bem. Você sabe um pouco mais sobre isso do que eu. Então ele estava lá. Esse era o exército iugoslavo servo. Meu amigo disse que ficamos com muita pena dele. Quero dizer, sabe... A ogiva de proximidade de um míssil não se importa se você está invisível. Certo, estilhaços não se importam se você está invisível. O cara com quem eu morava na Sérvia subiu num outdoor e picharam em sérvio. Desculpe, não sabíamos que era invisível. Isso é bem engraçado, Eles são sarcásticos e engraçados. Os sérvios são legais, é divertido, até quando estão atirando em você, talvez. Eles têm ótimos equipamentos militares. Os sérvios são parecidos com os sul-africanos, pois ninguém queria vender para eles. Os sérvios precisaram criar seus próprios equipamentos militares, como o veículo blindado Lazar. Sei que o assunto aqui é a Venezuela. Sim. Isso ocorre nas tropas e geralmente quando são usadas para reprimir manifestantes, não são muito habilidosas. Vocês têm forças especiais, pessoal. Construíram o complexo do Maduro e treinaram repetidamente para executar essa missão com perfeição. Quando enfrenta operadores treinados por 4 meses para te matar e que conhecem tudo, talvez só consiga dar um tiro de sorte. Mas esses caras realmente são os melhores dos melhores. Eu fico me perguntando qual era o plano, porque disseram, eu li sobre isso e disseram que Maduro... Quando tudo isso estava acontecendo, eles sabiam exatamente onde ele estava. Sabiam o que ele tinha comido no café da manhã. Sabiam todos os lugares para onde ele ia. Eles conheciam seus animais de estimação, rotinas diárias e tudo mais, já que a CIA estava presente. Disseram que, quando finalmente o pegaram, ele já estava em um quarto seguro tentando fechar a porta. Então, foi por pouco. Além disso, qual seria o plano se ele entrasse no quarto e fechasse a porta? Parecia que tinham só uns 30 segundos para pegá-lo. Iam lançar uma bomba penetradora lá? Em vez de prendê-lo, ele só viraria uma névoa rosa ou algo assim. Provavelmente eles tinham explosivos com eles. Você explodiria aquela porta, haveria maneiras de passar por ela. Olha, qualquer cofre é basicamente um atraso de tempo, certo? Então, a pergunta é, quanto tempo temos para entrar nessa sala? Uma das coisas que eu mencionei em um vídeo que eu fiz foi que o presidente Trump, foi no dia 15 de outubro, ele disse: temos agentes da CIA na Venezuela e todos ficaram, meu Deus, por que ele diria isso? Que idiota. Ele não disse isso para os americanos, não disse para se gabar, ele fez isso para avisar os venezuelanos que nós estamos chegando. Você pode abrir a porta para nós ou estar sob ela quando arrombarmos. Na próxima vez que ele falar de CIA em solo no Irã ou em solo, lembre-se disso. Quando ele diz isso, significa que serei preso no melhor cenário em 90 dias. Bem, provavelmente é um pouco mais fácil colocar a CIA em solo na Venezuela. Não sei quantos operadores especiais persas ou agentes da CIA temos. Claro que temos isso. Vá para Los Angeles e encontre alguns caras lá. Só evite os que vendem colares. Desculpa, adoro meus amigos persas. Ache um que não seja dermatologista. Prendemos ele, depois vendemos um tapete. Isso mesmo. E olha a pele dele. É incrível, é impecável. Isso. Nós temos persas. Vamos lá, se não tivéssemos acabado de falar com Israel, o Mossad provavelmente é metade persa ou parecem persas.
Tenho que te contar, quando estive em Israel, havia vários dos seguranças no Knesset. Estava lá com o canal de notícias onde trabalho e vários seguranças. Dá para ver que não eram Ashkenazi, né? Então eu presumi que eles eram cristãos ou árabes. E eles tinham cara de verdadeiros matadores. É, verdadeiros matadores. Eu não gostaria de cruzar com alguns desses caras. Tem uma unidade que eu conheci alguns caras em Israel, e o nome é algo como Mishtagravim. Significa viver entre árabes. Eles são judeus sefarditas, ou seja, judeus árabes. Já assistiu Falda, lembra desse? Excelente seriado. O cara fala árabe tão bem que todos acreditam que ele é um palestino da Cisjordânia. É impecável. Quero dizer, esses são caras que cresceram no Iêmen, a família deles é do Iêmen, eles têm uma cultura iemenita, só que são judeus, mas eles poderiam entrar no Iêmen. E as pessoas diriam, ah, sim, você é um dos nossos, tem o sotaque local, né? É incrível como esses caras se infiltram tão bem. É absolutamente insano, de qualquer forma, isso é um desvio. Então, beleza, temos Maduro. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai dividir cela com Didi, trocando plantão? Acho que pegamos o petróleo dos dois, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Amamos um bom amor e petróleo. Eles fazem a festa do petróleo em Rikers Island, então tudo bem, mas fomos embora. A vice-presidente, que se chamava Rodrigues, Delcy Rodrigues, acredito que esse seja o nome dela. Ela ainda está no comando, então muita gente está dizendo, ei, de que adianta isso? Todo o regime ainda está no poder, as forças armadas ainda estão no poder, a vice-presidente ainda está no poder. Será que estamos achando que eles vão ficar mais dispostos a aceitar suborno ou qualquer coisa assim? Ou a ceder à cenoura ou ao porrete para fazer o que os Estados Unidos querem? Agora. Acho que a ideia é que Delcy Rodrigues seja principalmente uma tecnocrata. Ela chegou a comandar o setor de exploração de petróleo da Venezuela por vários anos e também foi vice-presidente. Ela administra muito desse setor, conhece todos os segredos e entende o processo de extração de petróleo no país. Sabe, um dos problemas que tivemos no Iraque, e acho que no Afeganistão também, nós ouvimos pessoas como Nouriel Malik no Iraque e Hamid Karzai, e essas pessoas diziam, o povo me ama, o povo me quer de volta, o povo me quer aqui. E o que acontece quando chegamos ao Iraque? Bem, o povo não sabe quem é Nouriel Malik. Ele não esteve aqui. Hamid Karzai era praticamente só o prefeito de Cabul, certo? Acho que sim. Em 2024, Edmundo González venceu a eleição na Venezuela, mas Maduro disse que ele não ganhou. E ele era um substituto para uma mulher chamada Maria Corina Machado. E ambos deixaram o país, certo? Então, Maria Corina Machado. Ela foi quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E, agradeceu ao presidente Trump pensando, ele é o cara que vai me ajudar a entrar. O problema é que se tanto González quanto Machado saírem, o C-17 escoltado pelos fuzileiros navais, o exército venezuelano e a polícia venezuelana não vão respeitá-los. Eles vão considerá-los marionetes dos americanos. Faz sentido. Vai pegar mal colocar nossos homens no comando após prender o líder. Especialmente pessoas que estiveram fora do país e não arriscaram o pescoço como todo mundo na Venezuela. Como eu disse, Hamid Karzai e Nouriel Malik, quem? Sim, vou entrar e eles jogarão rosas em mim. Mas isso não funcionou. Acho que, pela primeira vez, aprendemos a lição. E, na verdade, vou te dizer uma coisa. Voltando para o assunto militar por um segundo, sabe? Nós lutamos contra uma insurgência por mais de 20 anos. Uma das coisas que nós realmente somos bons é em encontrar onde o bandido está, arrombar a porta e pegá-lo. Isso é algo que basicamente praticamos por 20 anos. Isso era inevitável e foi algo que aprendemos com a guerra global ao terror. Junto com talvez não devêssemos pegar o forasteiro e colocá-lo em uma posição de poder. Isso é fascinante. Uma coisa que é interessante é, de novo, você mencionou que eu sou advogado, e qual é o contexto legal? Quero dizer, eles realmente o indiciaram por tráfico de drogas, acusações relacionadas ao narcoterrorismo. E uma das coisas engraçadas pra mim foi que eles também o acusaram de posse de uma metralhadora, basicamente. O que é engraçado porque você não tem.
Então, a forma como essa acusação funciona, isso é tipo uma coisa de advogado meio boba, mas enfim, talvez ninguém mais ache isso engraçado. Mas para receber essa acusação, você não precisa ter uma metralhadora. Se eu for acusado, não é como se a metralhadora estivesse comigo. É porque alguém ligado a mim no crime ou organização criminosa tinha. Eles usavam uma metralhadora no crime de tráfico de drogas ou narcoterrorismo. Você está lidando com alguém que comanda um exército real, com marinha, força aérea, mísseis antiaéreos e milhares de armas e foguetes. E você diz, cara, eu sei que você tinha uma metralhadora quando estava cometendo aqueles crimes. E você responde, uma metralhadora? Sim, sim, eu tinha uma metralhadora. Tenho milhares, além de granadas, mísseis e tudo em um barco que lança tudo isso. E é tipo, então, é esse tipo de acusação extra engraçada que você vê quando pega, por exemplo, um creep com isso. Ou um cara dos Bloods quando ele está vendendo drogas e você pergunta, e posse de uma metralhadora? E é tipo, caramba, tem mais 3 anos extras na sentença e a gente vai adicionar isso ao Maduro. É como acusar alguém de assassinato qualificado e ser serial killer, mas só encontrar um saco de maconha no carro. Você vai pegar prisão perpétua mais 2 meses e meio. É só uma acusação extra boba e engraçada. Mesmo na acusação formal, você pensa, por que se preocupar? Isso é bobo. Essa é boa. Eu sei que as acusações foram feitas em 2020 e, na verdade, uma das últimas coisas que eu achei engraçado foi essa. Uma das últimas coisas que o governo Biden fez foi aumentar a recompensa pela captura de Maduro para 25 milhões de dólares. Interessante quando aconteceu. A ex-vice-presidente Harris foi ao Twitter e disse: como Trump ousa prender Maduro? Tipo, espera aí, não foi uma das últimas coisas que o seu governo fez aumentar a recompensa em 5 milhões de dólares? Então esse é um dos problemas que eu consigo perceber neste país agora. Mesmo sendo uma vitória, todos na América deveriam dizer: bom trabalho, forças especiais, tiramos um cara mau do poder. Temos o potencial de diminuir a influência da China em nosso hemisfério. Republicanos e democratas deveriam concordar com isso. Foi positivo e, sinceramente, não discordo. Biden provavelmente faria isso se tivesse pensado antes. Ele aumentou a recompensa. Acho que devemos parar de criticar e nos unir como americanos para vencer. Podemos, de certa forma, fortalecer o argumento? O que as pessoas estão dizendo é tipo, isso é realmente terrível, isso é ruim, não deveríamos ter feito isso. Porque eu meio que concordo com você, eu adoro quando um vilão é derrubado. Também penso, ok, as pessoas que dizem que isso é terrível e uma escalada têm um ponto. O pior é que não conseguimos autorização para usar força militar. Sim, eu concordo com isso. Isso cria um precedente muito ruim, pois o presidente Trump não ficará no cargo para sempre. E o próximo cara que estiver no cargo e decidir, sabe de uma coisa, eu quero invadir esse país aqui sem autorização do Congresso, ele pode realmente fazer isso, ele ou ela pode realmente fazer isso. A autorização para o uso da força militar é necessária, pois o presidente precisa ir ao Congresso e apresentar o caso. Já falei em vídeos que faço isso pela conexão com a China, não me importo. O presidente deve apresentar o caso e obter autorização para uso da força militar, mas o Congresso não fez seu trabalho. Eles têm negligenciado os freios e contrapesos essenciais para a nossa nação. Concordo totalmente. Me pergunto por que é tão difícil. Essa pergunta é impossível de responder, mas talvez eu deva reformular. Certamente há algo disso, estou pensando. Que basicamente queria sinalizar para a China, ei, nós não nos importamos se você tem influência no nosso quintal, nós não vamos permitir isso, e também para a Rússia. Ei, temos influência aqui e não gostamos disso. Suas armas, aliás, são lixo. Quero dizer, se houvesse um prego no caixão, certamente seria esse. Pelo menos quando se trata de sistemas de mísseis antiaéreos, porque os iranianos também estão usando sistemas de mísseis antiaéreos de fabricação russa. Sabe, se a Rússia algum dia se recuperar da guerra na Ucrânia, ninguém vai querer comprar as coisas deles. Se eu estivesse em uma democracia ou até mesmo em um país semidemocrático, onde as pessoas realmente prestam contas no legislativo, e se alguém dissesse, vamos comprar esses tanques russos T-72? Se eu concordar com isso na próxima vez que concorrer à eleição,
As pessoas vão exibir imagens de tanques russos destruídos e sem torres na Ucrânia. E eles vão dizer: sabe, o senador Bongo quer comprar esse equipamento russo horrível? Vote nesse outro senador, certo? É. Então, quando você olha para o desempenho dos equipamentos russos na Venezuela, isso realmente não é um bom sinal para essa indústria de armas russa. Se a Rússia conseguisse se recuperar e voltar a exportar armas, já que hoje tudo vai para a Ucrânia e não conseguem exportar nada. Acho que a Rússia saiu até um pouco vitoriosa, pois agora pode dizer: invadimos a Ucrânia, mas eles prenderam Maduro. Não são melhores que nós. Vejo diferenças fundamentais nessas duas coisas, mas eles dirão: vocês também não se importam com essa lei internacional de que tanto falam. Você está certo, tem uma mulher russo-americana chamada Kassinia Turikova. Já trabalhei com ela em vários projetos e Kassinia acompanha a mídia russa. Ela afirmou que a Rússia já mostra aos seus cidadãos: veja, é isso que os Estados Unidos fazem no cenário mundial. Não acho que isso importe, já que outros países não vão dizer: os Estados Unidos da América fizeram, então a Rússia pode também. É como no filme do Tyler Perry, Posso Errar Sozinho. A Rússia não precisa de desculpas para agir, assim como a China, que também não precisa para tomar Taiwan. Internamente, isso é uma vitória para a Rússia, que pode dizer ao povo: vejam, os Estados Unidos não são diferentes. Certo, certo, exatamente, embora ignorem a parte de que eles não perderam ninguém e que levou 3 horas. E nós estamos na Ucrânia há 3 anos e já temos 500 mil mortos, ou seja lá quanto for. Não é só isso. Mas veja quando a Rússia tentou tomar o aeroporto de Hostomel, eles realizaram um assalto aéreo semelhante ao que fizemos em Caracas. Eles voaram para o aeroporto de Hostomel, ao noroeste de Kiev. E eles tiveram que fazer isso ao amanhecer porque não tinham óculos de visão noturna suficientes para seus pilotos e seus homens, e não tinham treinamento suficiente. Voar à noite. Enquanto o 160º Special Operations Aviation Regiment, que são os Night Stalkers, a unidade que levou esses operadores, eles só fazem isso, voam à noite, o tempo todo. Imagine olhar através de 2 tubos de revista enrolados com uma tonalidade verde e tentar pilotar um helicóptero. Já pilotei um helicóptero, mas o outro estava com as mãos no manche. É muito difícil. Esses caras conseguem pairar a centímetros do chão e manter o helicóptero estável, enquanto os operadores deles pulam para fora. Porque eles não querem pousar, porque não sabem se o telhado vai desabar, ou pode ter uma mina em cima do solo, ou qualquer coisa assim. Esses caras são muito bons e com a Rússia você recebe pelo que paga. Se você não estiver treinando constantemente, como o 160º grau faz, você simplesmente não vai ver esse nível de desempenho dos seus pilotos. Eu adoraria falar sobre as pessoas que dizem, bem, eu adoraria contar com as pessoas que dizem que isso é só por causa do petróleo, porque sim, nós realmente precisamos do tipo de petróleo que a Venezuela produz. É o tipo que conseguimos refinar nos Estados Unidos, mas levará cerca de 8 anos para reativar esse material. Essa infraestrutura está destruída e cavar poços, especialmente offshore, além de construir dutos até os portos e contêineres, é um trabalho enorme. Quero dizer, isso não é algo simples. Mesmo que você trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, no ritmo mais rápido possível, estamos falando de meio década antes de realmente conseguir aumentar essa produção. Vai ser uma loucura, vai demorar uma eternidade. Você está absolutamente certo. E quando você olha para isso, tem empresas como a Exxon. E tenho certeza de que seria ótimo ir à Venezuela, mas temos capacidade suficiente do fraturamento hidráulico na Dakota do Norte. Então, por que iríamos até a Venezuela e investir dinheiro em algo onde vai levar de 5 a 7 anos para ter qualquer tipo de retorno sobre o investimento? E isso pode ser confiscado novamente pelo próximo eleito na Venezuela. Isso teoricamente pode acontecer, e em 5 anos, se assumindo que não haja um terceiro mandato do presidente Trump, o que eu não acho que vai acontecer. Mas vamos supor que a Casa Branca mude de lado, e você tenha uma pessoa que entra na Casa Branca que não acha que precisamos ter o mesmo tipo de doutrina Dunro. Essas companhias de petróleo podem não ter sorte, então será preciso oferecer incentivos e garantias de segurança para que extraiam petróleo lá.
Esse movimento de xadrez ainda faria sentido, mesmo que a Venezuela exportasse abacates. Morangos, absolutamente. Muitos não entendem, pois falam: ah, o petróleo. E o presidente Trump não ajudou. Quando ele foge do roteiro e diz: nós vamos pegar o petróleo e nós vamos. Ai meu Deus, por que você disse isso? E é só o fato de que estamos meio que fazendo uma faxina na nossa própria hemisfério e negando à China, à Rússia e ao Irã o acesso a isso. Iranianos vinham para a Venezuela e recebiam passaporte diplomático. Agora, membros do Hezbollah podem viajar pelo mundo todo com passaporte diplomático venezuelano. Não queremos essa situação no nosso quintal. Certo? Então, o que acontece agora, cara? Um pouco de volatilidade no petróleo, talvez, mas provavelmente não muita. E os partidos de oposição na Venezuela? A era do socialismo acabou? Os iranianos devem pensar: ei, também estamos protestando. Não quer apoiar a gente com seus noturnos? Também vejo esse tipo de conversa online. Isso seria mais difícil. O Irã é muito montanhoso, mas o resultado mais realista seria uma transição controlada, com as forças de segurança em grande parte intactas. Porque eles honestamente querem o salário e, eventualmente, algum tipo de acordo político negociado, onde realizem eleições livres e justas, talvez até com observadores americanos. Você tem eleições livres e justas. E essas pessoas que forem eleitas podem, então, começar a tirar a Venezuela, seja lá qual for o experimento socialista em que estavam. Esse é o resultado mais realista e melhor. Eu ia dizer, esse é o bom resultado. O que mais poderia acontecer? Qual é o pior cenário? Fogo? Bem, o resultado ruim é que você tem, digamos, um vácuo de poder. Maduro se foi e talvez a receita do petróleo não seja mais a mesma ou outras pessoas precisem ser subornadas agora. Você conhece essas gangues de motoqueiros? E esses caras basicamente se tornam agentes livres, certo? Ou trem de água gêmeo de Argawa, eles se tornam agentes livres. Agora você não vê a Venezuela virar um Iraque, pois lá há muitos seculares. Havia muita violência sectária entre sunitas e xiitas. Sunitas, minoria, estavam no poder. Xiitas, maioria, não. O Iraque foi basicamente uma guerra civil por cerca de 6 anos. Você não verá isso na Venezuela, nem guerra civil, pois não há essa divisão sectária lá. Vejo isso facilmente virando uma Líbia, cheia de feudos controlados por senhores da guerra, na maioria narco-senhores, certo? Porque eles conseguem financiamento. E aí você tem essa crise de legitimidade, onde o presidente é basicamente o prefeito de Caracas, certo? Todo mundo teme ir à selva, pois lá estão todas as gangues. Então é tipo o Haiti, mais ou menos? Sim, acho que pode ser o pior resultado. Nossa, caramba. Bom, vamos torcer para que dê certo e não acabe assim. A reação dos venezuelanos é interessante, com comemorações tanto na Venezuela quanto nos Estados Unidos. Eu fico me perguntando o quê? E não tem dados de pesquisa sobre isso nem nada, mas tipo, o quê? Eu fico curioso para saber o que a maioria das pessoas está fazendo. Será que veem isso como libertação, caos ou interferência de uma potência estrangeira indesejada? Se você sofre, passa fome e não tem acesso a cuidados médicos, talvez sinta alguma esperança. Se você é mais velho e acha que pode viver mais 5 anos, isso talvez não seja o choque no sistema que precisava. Acho que você está vendo uma ampla gama de possibilidades aqui. Vou explicar. Por 25 anos, a Venezuela foi socialista. Muitas pessoas nunca viram democracia, talvez só alguns mais velhos. Os mais velhos podem estar cautelosamente otimistas sobre o que pode acontecer. Os mais jovens podem se perguntar: o que é democracia? Isso realmente muda algo? Tenho meu TikTok, meus amigos e nunca problemas com a polícia. Então, qual o problema? Talvez não seja nada demais. Até decidir formar uma família ou buscar um emprego estável após se formar. Acho que se você é sensível a riscos, como um aposentado idoso ou algo assim, provavelmente vai temer qualquer tipo de instabilidade. Especialmente se os bens de consumo começarem a voltar ao país, as sanções forem suspensas, os bens de consumo começarem a voltar ao país.
Agora você pode ver os preços subirem, porque agora você tem dinheiro correndo atrás, sabe? Mais dinheiro do petróleo é produzido, mais dinheiro corre atrás desses novos bens de consumo. Preços podem subir e aposentados pensar que droga. Pode não ser tão ruim quanto uma hiperinflação de 800, mas se você tem um valor fixo em dólares na sua aposentadoria, não há muita elasticidade aí. Se você faz parte do regime, essa é uma boa pergunta, porque um grande problema que tivemos no Iraque foi o que chamamos de desbaatificação. O partido Baath era o partido de Saddam Hussein e Paul Bremer, o gênio que ele era. E eu digo isso sarcasticamente porque, no terceiro dia da ocupação, ele disse: se você faz parte do partido Baath, está demitido. Todos que conheciam o funcionamento da estação de tratamento de água deixaram o emprego. Se você faz parte do regime, provavelmente pensará: preciso cooperar, aconteça o que acontecer. Você não quer causar muitos problemas. Não vejo pessoas pegando Kalashnikov 101 para lutar por Maduro, já que ele não está lutando pela Venezuela com Kalashnikov. 101. Sim, acredito que este é o fuzil de assalto usado pelo exército venezuelano. Sei do 4774 por jogar Call of Duty, mas nunca ouvi falar do 101. Então o 4 pertence à família Kalashnikov. 100. É meio que um novo fuzil com cano flutuante. Criado em 1994, utiliza munição 5,56 por 45. Então é isso, é um cartucho menor mesmo, aquele cartucho intermediário. Acredito que a Venezuela comprou ou tem licença e fabricou cerca de 1 milhão dessas coisas. Então tem uma porção dessas coisas circulando pela América do Sul. Você provavelmente pode conseguir uma bem barata agora se quiser uma para sua coleção. Eu não quis te interromper. Isso é interessante, é uma situação interessante e, francamente, fascinante que está se desenvolvendo. Você acha que ainda veremos barcos drones saindo de lá, ou isso acabou? Eu realmente não sei se, cara, isso na verdade é uma ótima... Translated, é uma ótima pergunta. Acho que vamos ver. Mas eu pensei que parece que o objetivo disso talvez fosse meio que abalar o Maduro um pouco. Agora, ele já foi, ele se foi. É difícil. Talvez tenha sido para abalar o Maduro. Acredito que não atacaremos mais esses barcos, pois já atingimos nosso objetivo. Então isso talvez não ocorra novamente. Eu não sei quantos, não sei qual foi o impacto real que causamos no mercado de drogas, destruindo 20 barcos, não sei. Eu li sobre o narcotráfico vindo da Venezuela e é como se fosse uma gota no oceano. Não é um participante de verdade. Eu imagino que seria mais a Colômbia para o processamento. Eu sei que é um fato que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia estão envolvidas na produção e tráfico de cocaína em algumas das selvas próximas à fronteira colombiana. Isso é 100% óbvio. Eu frequentemente pensava que aqueles barcos que estávamos interceptando talvez estivessem indo para um navio-mãe, certo? Como se um petroleiro fosse para a Europa. Vou levar vários fardos de drogas e encostar ao lado desse navio-mãe. Vamos jogar os fardos no navio-mãe, operado pelos filipinos. Eles só querem ser pagos, certo? Você pode levar o que quiser, eles guardam no porão e levam para a Europa. Então, eu não tenho certeza quanto impactamos na importação de drogas para os Estados Unidos da América, mas isso pode ter sido feito para abalar Maduro. Você está absolutamente certo, foi exatamente isso. Uma das minhas grandes dúvidas nessa empreitada era nunca termos explicado por que isso era necessário. Eu concordo, sim, tudo bem. Última pergunta. Quando Trump disse que algo precisa ser feito sobre Cuba, o que achamos que está acontecendo aqui? Nós realmente vamos fazer algo a respeito? Ou é só tipo, eu tive a chance de assustar pra caramba o Fidel Castro e os comparsas dele, então vou fazer isso? A gente viu aquele filme, A Baía dos Porcos. Você sabe, é isso. Eu consigo imaginar a gente talvez dando um empurrãozinho em Cuba e, sabe, agora a gente meio que tá vindo de uma onda, né? Tipo isso, a invasão foi incrível. 2 dias depois o presidente já falava em invadir a Groenlândia. Aceita a vitória. Pegue os dados.
aceita a vitória, né? Agora falamos da Groenlândia. É certamente possível que a gente possa dar um empurrãozinho em Cuba, mas eu não sei o quanto o povo cubano estaria pronto para aceitar qualquer tipo de imperialismo yankee, né? E eles podem saber que a vida deles não é tão boa assim. Mas eles enfrentam sanções dos Estados Unidos da América desde 1962. Foi uma loucura? Desde o início dos anos 1960, certo? Nós lidamos com isso, nós sancionamos Cuba. E, na verdade, acho que uma das últimas coisas que John F. Kennedy fez foi comprar 1.000 charutos H. Upmann de Cuba antes de assinar a ordem sancionando Cuba. Então ele ficou bem pelo resto da vida. Isso não durou tanto assim. Tão descarado de qualquer forma, é. Acho que essa é uma conversa longa. O povo cubano talvez não esteja pronto para o imperialismo yankee. Os venezuelanos estavam? Ou é diferente? É diferente porque eles já viveram riqueza e democracia, certo? Isso é verdade. Ninguém vivo em Cuba passou por isso. Quase ninguém vivo em Cuba experimentou qualquer tipo de prosperidade. Em nenhum momento. Eu diria que isso provavelmente é preciso. Então tenho certeza, acho que como americanos nós temos essa ideia de que todo mundo quer ser livre. E as pessoas ficam imaginando, não seria ótimo se eu pudesse falar o que penso. E isso soa bem pra gente, mas para o cubano médio que só precisa trabalhar e encontrar comida, não faz diferença. Agora é democracia? Ok, isso significa que eu vou conseguir comida? E pode acontecer toda essa situação em que a democracia chega. Há vencedores e perdedores. E na Rússia também foi assim. Alguns venceram, outros perderam. Houve alguns vencedores, mas o resto do país perdeu, especialmente quando surgiram esquemas de pirâmide após a queda da União Soviética. Então, eu certamente imagino que se a gente, de certa forma, empurrar Cuba para algum tipo de queda do regime cubano, é como disse Colin Powell sobre a loja de cerâmica. Quebrou, pagou, quebrou, é responsável. E a Venezuela talvez consiga se virar sozinha, mas Cuba é um caso perdido. Meu Deus, estive lá e jamais vou esquecer o que nos disseram comparado ao que vimos, certo? Era tipo, todo mundo tem saúde gratuita, você ganha roupas de graça e escola de graça, certo, vamos parar nesse banheiro aqui e tragam lápis porque as crianças daqui não têm nenhum. Por que todo mundo está pelado? Eles realmente não têm roupas? Como assim? Quando você corre a maratona de Havana, é tradição dar seus tênis para alguém no final. Quero dizer, isso não me surpreende nem um pouco pelas coisas que vi lá. E então nosso guia turístico ficava dizendo, você não entende, você não entende, você não entende. E eu fiquei tipo, talvez eu não entenda, mas eu não sei. Vejo isso. 3 anos depois, ele fugiu para os Estados Unidos da América. Enviei um e-mail dizendo, era tudo mentira? Ele respondeu, o que quer que eu faça? Sou guia turístico do governo de Cuba. Enfim, Miami está legal hoje em dia, estou feliz de estar aqui. Sabe, foi muito louco ver o Ryan. Muito obrigado, cara. Isso é fascinante. Estou muito curioso para saber o que vai acontecer a seguir com isso. Eu realmente espero que os resultados positivos que mencionamos estejam mais próximos do que os desastres que podem surgir disso. Acho que vamos ver. Vou usar meu árabe e dizer Inshallah. Aí está, muito obrigado. Obrigado. Se um cara não morou com alguém ou não se casou até os 30 anos, há uma chance de 1 em 3 de ele se tornar um dependente químico. Nada é mais perigoso que um jovem solitário sem dinheiro. Os períodos mais instáveis da história tinham algo em comum. Acredito que a maior ameaça aos Estados Unidos da América somos nós mesmos, não a Rússia ou o Partido Comunista Chinês. Eu teria sido mais feliz aos 20 e 30 anos se tivesse arrumado uma garota ou ambos. Nenhum crime é mais ou menos hediondo, mas meninos têm 10 vezes mais chance de suicídio futuro que meninas, se analisarmos o ponto de falha. Pois quando um garoto sai dos trilhos e tem problemas como homem, é o seguinte: